Ok, então a gente inicia o nosso segundo vídeo, tá? Vou passar para o lado de cá. A gente vai falar agora de função e proporcionalidade. Grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas permanece constante. Quando eu digo razão, eu digo o quê? Eu digo divisão. Tá? Então, por exemplo, se eu digo assim, que x é diretamente proporcional a y, ou y é diretamente proporcional a x. Se eu digo x é diretamente proporcional a y, então eu digo que x sobre y é constante. E constante eu vou chamar de k. É a nossa constante de proporcionalidade. A mesma coisa é se eu fizesse o contrário. Se eu dissesse que y é diretamente proporcional a x. Se y é diretamente proporcional a x, y sobre x é constante. É igual a k. Isso faz com que o y seja igual a k vezes x. Então, o formato dessas duas grandezas proporcionais seria exatamente um gráfico em forma de reta. Que você tem aqui a seguinte situação, né? Quando x é 1, o y é 1. Se você dobrar o x, você dobra o y. Se você triplicar o x, você vai triplicar o y. Então, nesse caso, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a relação entre essas duas grandezas vai funcionar como uma reta. O gráfico da relação, o gráfico da função que envolve essas duas grandezas é uma reta. Eu fiz aqui, não é, um esboço no GeoGebra. Então veja que quando a razão entre elas aumenta, aí a reta que indica essa relação também aumenta, vai ficando cada vez mais íngreme. Quando essa razão entre elas diminui, então o gráfico muda. Então o gráfico se comporta, vai decrescendo. Se a razão entre elas for zero, aí não tem gráfico. Então, nesse caso, a grandeza aqui, x e grandeza y, elas vão se comportar como uma função do primeiro grau, como uma reta. Então, toda vez que você tiver uma situação em que o gráfico for uma reta, significa dizer que y e x funcionam de maneira proporcional, diretamente proporcional. Isso ajuda que a gente pode usar a regra de 3 para resolver problemas. Olha aqui uma situação. A sequência, deixa eu colocar para cima aqui. A sequência 2, 3, 6 é diretamente proporcional a 6, 9 e 18. Por que é diretamente proporcional? Porque a razão entre essas grandezas vai ser constante. Então, se você fizer 2 sobre 6, vai dar 1/3. É a mesma coisa que 3 sobre 9. Também é 1/3. E é a mesma coisa que 6 sobre 18. Também é 1/3. A razão é sempre a mesma. Quando a gente diz constante, galera, a gente está querendo dizer que a razão é a mesma, que não vai mudar. A sequência 2, 3, 6 também é proporcional a 1, meio e 3. Então, se você fizer 2 sobre 1, vai ser a mesma coisa de 3 sobre 1,5. Que é a mesma coisa que 6 sobre 3. Ou seja, a razão é 2. Muita gente acaba cometendo um grave erro.
Qual é o grave erro, Everton? O grave erro é dizer assim, duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma cresce e a outra cresce. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. É lógico que se duas grandezas são diretamente proporcionais, se uma crescer, a outra também vai crescer. Mas a volta não é verdade. Quando eu digo a volta, né? Porque em matemática tem que, para uma coisa ser verdadeira, tem que valer a ida e tem que valer a volta. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, né? Se uma cresce, a outra também cresce. Se uma diminui, a outra também diminui. Agora, o contrário não é verdade. Se uma aumenta e a outra aumenta, se uma diminui e a outra diminui, é porque elas são diretamente proporcionais? Não. Para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, a razão entre elas tem que permanecer constante. Olha aqui o exemplo. Ó. 2, 3 e 6 não é proporcional a 8, 12 e 20. Mas como não, Wellington? 2, 3, 6 está aumentando. 8, 12 e 20 está aumentando. Sim, está aumentando, mas a razão não é a mesma. Então a gente sai muitas vezes, não é? Acreditando que quando é que duas grandezas são proporcionais? Aí a turma diz, são proporcionais quando uma cresce e a outra cresce. Não. Uma crescer e a outra crescer, ou uma diminuir e a outra diminuir, é uma consequência das grandezas serem proporcionais. Mas não é a razão, não é o motivo para que elas sejam proporcionais. Porque nesse exemplo, 2, 3 e 6 está crescendo. 8, 12 e 20 também está crescendo. Mas elas não são proporcionais. Por quê? Porque elas não guardam a definição que a razão entre elas tem que ser constante. Observe. 2 sobre 8. 2 sobre 8 é 1/4. Aí isso é igual a 3 sobre 12. 3 sobre 12 também é 1/4. Agora, isso aqui é diferente de 6 sobre 20. 6 sobre 20 não é 1/4. Logo, mesmo que elas estejam crescendo e os outros valores também estejam crescendo, isso não é garantia de você ter grandezas proporcionais. Tome muito cuidado com isso. Vou trazer uns exemplos agora do cotidiano para vocês verem. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas permanecer constante. É evidente que a consequência de serem proporcionais é que quando uma dobre, uma cresça, a outra cresça. Uma diminui, a outra diminui. Se você achar que a definição está complicada, então imagina assim. Ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se uma dobra, a outra tem que dobrar. Se uma triplica, a outra tem que triplicar. Se uma diminuiu pela metade, a outra diminui pela metade. Se uma é a terça parte, a outra é a terça parte. Tá? Então, por quê? Porque dessa forma, a razão entre elas vai ser constante. Nossa. Veja, a gente consegue identificar algumas fraudes no comércio. A gente consegue identificar algumas fraudes no comércio olhando para essa questão da proporcionalidade. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo, foi do Instituto Federal de São Paulo. Diz assim, na vitrine de um supermercado, um produto marcava na etiqueta o peso de 800 gramas e o valor de R$ 32,96. Qual seria o valor da etiqueta que marca um peso de 1,25? Ora, o peso e o preço precisam ser grandezas diretamente proporcionais. E aqui, como ele está falando 800 gramas, e aqui ele está falando 1,25 quilograma, então aqui eu preciso trabalhar com ele em quilograma, na mesma unidade. Então, 0,8 quilograma. Então, ele está dizendo aqui que para o peso de 0,8, né, para o peso de 0,8 quilogramas, eu paguei um valor
né, de R$ 32,96. Então, a razão entre o preço R$ 32,96 para uma embalagem de 800 gramas ou 0,8 quilos, tem que manter a mesma razão para uma embalagem de 1,25 kg ou 1,250 kg. A razão entre o preço e essa quantidade tem que ser a mesma. Ué, isso é a mesma coisa de regra de 3? É uma regra de 3 simples. E aí, né, resolvendo essa situação, x, né, você multiplicando meio pelos extremos, isso vai ser igual a 51,50. Então, significa dizer que para uma embalagem de 1,25 kg, eu tenho que pagar por ela um valor proporcional ao peso, 51,50. Isso faz com que muita gente, quando você não sabe disso, dessa relação de proporcionalidade, muitas vezes uma pessoa ela pega, né, ela perde ela perde dinheiro no supermercado porque ela não percebe essa relação, tá? Uma coisa muito comum acontecer é na Black Friday. Eu não vou passar o vídeo, mas aí vocês podem ver depois com o link, tá? Podem clicar aí ou copiar esse link, certo? Que fala exatamente sobre essa questão de fraude na Black Friday, né? Antes de ir, você tem que pesquisar os preços. Mas uma coisa muito comum são as embalagens, né, econômicas e os produtos maquiados. Por que a gente chama de produto maquiado? Há uns anos atrás, o Instituto de Pesos e Medidas, que a gente chama de IPEM, que funciona ali perto da Federal, perto do Departamento de Matemática, né, colado com o IFPE. O IPEM e o PROCON começaram a fazer um levantamento no comércio, no Brasil todo, né, no mercado, procurando produtos que o preço embalagens que não tivessem a quantidade correta. Esse foi o primeiro ponto. Mas foi que eles identificaram. Eles identificaram, começou com um rolo de papel higiênico. Como assim? Papel higiênico, o rolo do papel higiênico são 40 metros. E aí, o que foi que eles descobriram? Eles descobriram que os fabricantes, de uma maneira geral, eles reduziram para 30 metros. Olha, não tem problema se você quer reduzir para 30 metros. Só que o preço ele também tem que reduzir da mesma proporção. E qual foi o número que eu multipliquei aqui? Ora, eu multipliquei aqui por 3 quartos. Eu multipliquei por 3 quartos. Então, se o preço for de 1,60, aqui é uma estimativa, não sei se é isso mesmo, tá? Se o preço é de 1,60, então, como quantidade e preço são grandezas diretamente proporcionais, significa dizer que quando você multiplica isso por 3 quartos, aqui também você tem que multiplicar por 3 quartos. Então, isso aqui vai dar 1,20. Então, significa dizer que você reduziu de maneira proporcional. Qualquer valor que você coloque acima de 1,20, você está maquiando o preço. Você reduz a quantidade, mas não reduz o preço de maneira proporcional. Isso é um produto maquiado. Por exemplo, biscoitos, né? Aqueles biscoitos recheados. Ela é em forma cilíndrica. O que foi que os fabricantes fizeram? Os fabricantes eles não mexeram na altura do biscoito. Então, todos os pacotes continuaram com a mesma quantidade. Mas eles mexeram no raio do biscoito. No raio. Por que no raio? Porque o volume de um cilindro é a área da base πr ao quadrado vezes a altura.
Então ele não mexeu na altura. Ele manteve a altura. Ele não mexeu na altura. Ele mexeu no raio. Aí o que aconteceu? Quando ele diminuiu o raio, manteve o preço ou reduziu, mas não de maneira proporcional. Porque quando eu reduzo o raio está ao quadrado, significa dizer que você reduziu muito, mexeu muito porque está ao quadrado, né? Em duas dimensões. E aí você reduziu o volume de biscoito. Qual foi a sensação que as pessoas passaram a ter? Que o biscoito tinha aumentado de tamanho, mas não foi. Na verdade, ele afinou. Então, ele não reduziu os preços, mantendo, não é, um volume menor, né? Diminuiu o volume de biscoito, a quantidade, mas não reduziu o preço na mesma proporção. Aí descobriram primeiro foi papel higiênico, foi gritante. Aí veio biscoitos e uma série de irregularidades. Isso é o que nós chamamos de produtos maquiados. Paralelamente a isso, a gente tem as embalagens econômicas. Compre mais para pagar menos, né? Assim? Então, por exemplo, eu peguei isso aqui do site das lojas americanas. Agora, faz um tempinho, tá? Então aqui tem 3 latas de Nescau por R$ 27,99. Então se eu dividir isso aí por 3, cada lata sai por R$ 9,33. E são latas de 400 gramas. Só que, por outro lado, a Lojas Americanas, né, ela tinha um... Isso faz tempo, viu? A propaganda de você comprar esse pacote de 800 gramas e ganhar 100 gramas, né? Grátis, como ele coloca aqui. Ora, se os 100 gramas são grátis, então eu tenho que observar que o preço tem que ser proporcional aos 800 gramas. Ora, se um 400 gramas custa 9,33, qual a estimativa de preço para essa embalagem de 900 gramas, já que 100 é grátis? Ora, 800 gramas é o dobro. Então, nenhum preço aqui tem que ser superior a 9,33 vezes 2. Então, o preço não pode ultrapassar o 18,66. Mas os 100 gramas são grátis. É a propaganda. Então, qualquer valor maior que 18,66 é um produto, mostra que o produto é um produto maquiado. Ele pega essa noção de embalagem econômica, porque a ideia da embalagem econômica é você comprar mais e pagar menos. Como é que você paga menos? Porque você ganhou 100 gramas a mais, grátis, né? E aí o que é que eu percebo? Que alguns supermercados, ele bota embalagem econômica e às vezes a embalagem econômica é 1 centavo mais cara. Ué, mas é só 1 centavo. Sim, 1 centavo mais cara, aí é aumento de preço. Tá errado isso daí. Se essa embalagem de 800 gramas custasse R$18,67, já que ele está dizendo que 100 gramas é grátis, se é R$18,67, isso caracteriza um aumento de preço. Isso tem que ser denunciado. Então, se você não entende essa relação de proporcionalidade, você acaba sendo pego pelo mercado. Então, você precisa tomar muito cuidado. Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é constante. Então, se x é inversamente proporcional a y, o produto x e y tem que ser constante. Se o produto tem que ser constante, significa dizer que a função aqui não é mais uma reta k sobre x. Isso não é mais uma reta. Já caiu no Enem uma questão que ele dava, eu acho que ele dava, a função era assim, se não me engano, era 2 sobre x. Aí ele queria saber qual era o gráfico da função. Ora, se você sabe que é 2 sobre x, esse seria o meu k, né? O produto entre eles seria sempre constante, igual a 2. Então, se você sabe que é 2 sobre x, então x e y são grandezas inversamente proporcionais.
O gráfico dela não vai se comportar como uma reta, vai se comportar como uma hipérbole. Isso aqui chama-se hipérbole, que era exatamente a resposta da questão. Então eu fiz um esboço aqui no GeoGebra. Né? Ela vai mudando de posição, percebam. Então, nesse caso, está aqui em cima. Y e X são grandezas inversamente, porque o produto é constante. Então, quando esse K está aumentando, você tem uma variação diferente ó, em relação à grandeza. A gente chama essa curva né, de hipérbole. Por que hipérbole? Porque ela tem tanto do lado positivo como do lado negativo. Só que, no nosso caso, como eu estou relacionando grandezas, eu só peguei o lado positivo. Porque se for preço e quantidade, eu não tenho preço e quantidade do lado negativo, certo? Muito bem. Veja um exemplo. A sequência 2, 3 e 6. Então, ó, pessoal, tem que ficar atento. Duas grandezas são inversamente. Eu acabei digitando inversamente, por favor. Né, para eu não ter que gravar outro vídeo. Que é inversamente. Na hora de copiar e colar, e deu que eu já tinha feito isso em outro slide. Aí na hora que mandei para cá, aí deu assim. Então, se é inversamente proporcional, vou escrever com letra de forma. Então, se é inversamente proporcional, aqui embaixo está certo, né? Então, o produto entre elas permanece constante. Então, a sequência 2, 3, 6 é inversamente proporcional a 3, 2, 1. Por que inversamente? Porque se eu pegar o 2, se eu multiplicar pelo 3, vai ser a mesma coisa do 3 multiplicado pelo 2, que é a mesma coisa do 6 multiplicado pelo 1. Então aqui o produto não mudou, ficou constante. Sempre igual a quanto? Sempre igual a 6. Então, né, grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas permanece constante. Olha o exemplo que caiu na UPE, no SSA 1, que é o de vocês. A margem de erro em uma pesquisa eleitoral é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Se uma pesquisa com 8.100 eleitores, a margem de erro foi de 4%, em uma pesquisa de 25.600 eleitores, quanto vai ser essa margem de erro? Então, veja, eu vou chamar aqui de margem de erro de M, e vou chamar isso aqui, o tamanho da amostra, eu vou chamar o tamanho da amostra de T. Certo? Então ele está dizendo que a margem de erro, M, é inversamente proporcional, vou botar inv. Aí veja, não é inversamente proporcional ao tamanho da amostra, é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, se duas grandezas são inversamente proporcionais, o que é que significa? Que o produto entre elas é constante. Então, a margem de erro, como ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra, significa dizer que o produto entre eles tem que ser constante. Ser constante quer dizer que vai ser igual, que nunca vai mudar. Certo? Eu estou chamando de K aqui. Pode ser qualquer letra, certo? Aí ele disse o seguinte, olha, se para uma pesquisa de 8.100 a margem de erro foi 4%, então a margem de erro 4%. 4% é 0,4%.
0,4. Então, a margem de erro 4% foi para uma amostra de 8.100. De 8.100. Quando você faz isso, você vai descobrir quem é a constante de proporcionalidade. O meu K. Então, eu tenho 0,04 vezes 0,4 vezes a raiz quadrada de 8.100. Raiz quadrada de 81, 9. E aqui eu tenho dois zeros, né? Pego um zero só, 90. Isso é o meu K. Quando você multiplicar, você vai achar esse K 3,6. Essa é a minha razão. O que é que significa dizer? Que tu podes mudar a tua margem de erro e o teu tamanho da amostra, que o produto vai ser sempre 3,6. Aí ele fez assim, qual é a margem de erro se a amostra agora for de 25.600? For de 25.600. Qual vai ser a razão? A razão é a mesma, porque o produto sempre vai ser um produto constante. 3,6. Então, quem é a raiz quadrada de 25.600? Raiz quadrada de 256 é igual a 16. Aí eu tenho aqui 0, pega a metade. Então, isso aqui dá 3,6. Então, significa dizer que a margem de erro, M, vai ser 3,6 dividido por 160. Só que eu quero esse valor, 160, eu quero isso em porcentagem. Porque está em porcentagem, tá vendo? Você vai multiplicar por 100. 100%. Aí isso aqui vai ser igual a 2,25%. O lapisinho está com tempo de resposta atrasado. Alternativa aí, letra A. Essa foi a questão do SSA. Se não me engano, foi SSA 2016. Tem mais exemplos. Vamos ver mais exemplos. Estou contando o tempo aqui. Ó. Essa foi a questão do Enem. Ó. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície de massa e massa do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional. Quando ele diz que é proporcional, ele está querendo dizer que é diretamente proporcional ao quadrado da sua massa. Então, o cubo da superfície S, ele diz que é proporcional, quer dizer que é diretamente. Então, a razão, diretamente proporcional ao quadrado m quadrado da massa. Ora, a razão é constante, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, quem vai ser esse S? S ao cubo S é um cubo. S ao cubo é igual a M, vou botar o K na frente, tá? Seguindo a ordem. K vezes M ao quadrado. Só que o que é que vai acontecer? Não aparece S ao cubo, aparece S. Então você faz o seguinte, né? Vai tirar a raiz cúbica disso aí. Então S vai ser igual a K
elevado à raiz cúbica, quer dizer, a raiz cúbica de K. Só que a raiz cúbica de K é K elevado a 1/3. E a raiz cúbica de m ao quadrado. Mas quem é a raiz cúbica de m ao quadrado? 2/3. Então, 2/3, expoente de m, e k elevado a 1/3. Então, aqui a alternativa, letra D. Isso também cai no Enem. Olha esse outro exemplo. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B. Então ele está dizendo que a resistência, certo? A resistência S. Essa é a resistência. Então a resistência S é diretamente, vou botar DP, diretamente proporcional à sua largura, então diretamente proporcional a B, e ao quadrado de sua altura. Então também é diretamente proporcional ao quadrado da altura. Então ele representa a altura aqui por D. Então D elevado ao quadrado. D elevado ao quadrado. Mas ele também diz que é inversamente, então eu vou botar aqui V, inversamente proporcional, tá? Ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x. Então, é inversamente proporcional ao quadrado de x. Então, é diretamente proporcional a B e ao quadrado de D, e é inversamente proporcional a x ao quadrado. Então, vamos lá. Se ele é diretamente proporcional, significa dizer que a razão entre esses itens, entre essas grandezas, é constante. D ao quadrado. Mas é inversamente a x ao quadrado. Então, vezes, porque não é produto, quando é inversamente, a x ao quadrado. Então, isso é igual a constante k. Ele normalmente usa k como constante, mas poderia ser qualquer letra. Aqui ele botou k, constante de proporcionalidade. Então, quem vai ser S? S vai ser igual a k, que multiplica B, que multiplica D ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado. Então, k vezes b vezes d ao quadrado sobre x ao quadrado, alternativa letra A. Quem for diretamente proporcional, você divide. Quem é inversamente, você multiplica. Isso tem que ser constante. E aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o candidato esquece que é ao quadrado, como a questão anterior é a raiz quadrada. Né? Então ele está dizendo aqui que é o quadrado do comprimento x. Né? Coincide, né? Aqui, quadrado da distância de x. Aí muita gente esquece que é o quadrado e bota x. Né? E acaba perdendo a questão por bobagem, porque não prestou atenção. Então fica atento a isso daí. Isso sempre cai no seriado e sempre cai no Enem, grandezas proporcionais. Essa questão é do livro de vocês, lá das páginas azuis, que diz assim, ó, durante um experimento, um pesquisador concluiu que determinada colônia de bactérias cresce segundo a função n de x igual a 2 elevado a t mais 4, em que n representa a quantidade de bactérias e t o tempo em horas. Bem, aí ele diz assim na letra A, qual é a quantidade inicial de bactérias nessa colônia? Ele diz, adota o tempo inicial como 0. Então,
Se ele está falando que ele vai começar a quantidade inicial, então você tem que adotar o tempo inicial igual a zero. Então você vai pegar na sua função, aqui não é x, aqui é t. Então n, deixa eu escrever direito, n, para quando t for igual a zero, vai ser igual a 2 elevado a zero mais 4. 0 mais 4 é 4. E 2 elevado a 4 é 16. Então ele tinha inicialmente 16 bactérias nessa colônia. Aí na letra B, qual é a quantidade de bactérias após 2 horas? Aí não tem demora, né? Não tem estresse. Você vai fazer do mesmo jeito. Vai substituir T por 2 e depois vai substituir T por 6. Então já vou escrever logo aqui. T por 2 e T por 6, porque ele quer para 2 e ele quer para 6 horas. Então o N, para quando T for 2 horas, vai ser igual a 2 elevado, aí no lugar de T eu boto 2 mais 4. 2 mais 4 é igual a 6, e aí fica 2 elevado a sexta. E 2 elevado a sexta é 64. Então a gente tem aí 64 bactérias. Me perdoem porque está assim, não sei porque está lento. A mesma coisa aqui, substitui agora por 6. Então vou ficar com 2 elevado, aí 6 mais 4, 10. Vou botar logo 10. 2 a décima dá 1024. Então tem 1024 bactérias. Aí ele pergunta na letra C. As grandezas, número de bactérias e tempo em relação, tem uma relação de proporcionalidade? Vê, eu vou botar aqui, ó, o tempo. Vou botar aqui, ó, o tempo. 2. Não vou botar 0, não, porque quando for fazer a razão vai dar 0, né? Eu vou botar 2 e vou botar 6. E aqui eu vou colocar a quantidade de bactérias. Vou botar a quantidade de bactérias que vai ser para 2, para quando o tempo era 2, tinha 64. E para quando era 6, ele passou a ter 1024 bactérias. Aí veja só, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Daqui para cá eu multipliquei por 32. E daqui para cá, se eu multiplicar por 32, não chega a 1024. Ou seja, a razão entre essas grandezas, ela não é constante. 2 sobre 64, 2 sobre 64, não é igual, é diferente de 6 sobre 1024. Ou seja, eu não tenho, nesse caso, grandezas diretamente proporcionais. E se você multiplicar, também não. Se eu pegar 2 vezes 64, dá 128. E se eu pegar 6 vezes 1024, dá 6.144. Então, eu não tenho grandezas aí diretamente proporcionais e nem inversamente proporcionais. Essas grandezas não são proporcionais.
elas não se comportam de maneira nem direta, nem inversamente proporcional. É a mesma coisa do Covid, né? O Covid O Covid, ele não se comporta de maneira proporcional. Aqui tem um gráfico que mostra a estatística de como está no mundo. Veja que ele não se comporta de maneira proporcional. O tempo aqui está dobrando, está triplicando, mas a quantidade cresce rápido. Aqui é no mundo. E se você quiser, você pode buscar aqui países, né? Estados Unidos, Brasil. Então isso é alimentado de maneira, como é que se chama? Simultânea, né? Online, de acordo com os dados fornecidos pelas nações, certo? E aqui eu tenho os países mais afetados: Estados Unidos, Espanha, Rússia. Veja que se fosse proporcional, o gráfico seria uma reta, mas não é. É uma curva, ou seja, o crescimento é exponencial. Certo? Galera, então fica como sugestão os exercícios que estão no livro na página 47 e 50. Não deixe de fazer as atividades, porque na quinta-feira eu vou postar no grupo, certo? Uma atividade online referente a esses 2 vídeos dessas 2 últimas semanas, da semana passada e de hoje, tá bom? Então, bons estudos, muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de fazer as tarefas, mande as dúvidas e a gente se vê na próxima semana. Até lá.